Estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Revendo os círculos de trabalho. O retorno ao rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pôde movimentar com eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados, inconscientes, outros se demoram mais na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovava minhas forças. Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo, e assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio, a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Observação na crosta. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado, curiosamente, a grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço, calculando que íamos agora não só rapidamente, mas em maior altura. Guilom, rebustecido e bem-humorado, aconselhou-me a estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonara-nos ao solo terrestre, e porque alcançássemos a estação de destino, em minutos breves, afirmou-me que se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Reparei que não atingimos a cidade quais foguetes verticalmente derramados do céu, e sim com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se ao de um magneto, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível, com facilidade, na crosta do mundo aos espíritos mais envolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Schuttel as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência, riu-se Guilom, discreto, e afiançou que, se tal cometimento fosse possível, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benefício, há que penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhes as bênçãos na renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. Cortando a via pública. Era, contudo, uma novidade para eu devorar à distância
nas vias públicas, dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ou de minha liberação, em verdade, fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado o ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, os tormentos do ódio, os caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera, muitas vezes nos últimos tempos da minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis, nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania, ou seja, o alcoolismo. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros, de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano, dependente de morfina, e pelas entidades em desequilíbrio que se jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos. Esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que os obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilom espantado e indaguei. Que acontecerá a um infeliz desse se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu, sereno, vagueará por aí, à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Aula de preparação espiritual. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilom, a extensa sala, com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, a lhe escutarem a palavra atenciosa. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. 2 tópicos registrados por mim, assinalei, por mais expressivo, o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se, socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o interperante a reajuste, é imprescindível que cure, colocando-se no auxílio aos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido.
despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registra o informe alusivo ao dinheiro fácil. Sorridentes, Guilom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessando o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo à morte, assinava-se a revolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes ficam na experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário, ostentando asas alheias. E daí, as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu? Fitaram em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos do outro tempo e respondeu: Não, Jacó, não é nem isso. É uma esfera carnal. Trabalhamos na conduta do próximo para que aprenda a bem morrer. Cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Nos serviços de doutrinação. Não tive tempo para refletir a resposta sábia. Schutel veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com prece do orientador na reunião. Naturalmente, poderiam ter instruído em nossa esfera de luta, afirmou Guilom compreensível. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortunados ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios, não padece dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar as condições. Embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que eles emanavam, contudo, ouviam-lhe as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes, os perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam minha presença, os cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: Aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, acentuou: Que é da luz dele? Sentindo a opacidade da minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Detalhando o fato, esses espíritos que ali estavam para serem doutrinados, não conseguiam ver o Guilom, não conseguiam ver os amigos espirituais já iluminados. Por outro lado, conseguiam ver o Jacó, que ainda não tinha o seu perispírito mais sutil, e ele ficou com vergonha por isso. Continuando. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros fraternalmente, exclamou, sem humilhar-me: Não se atormente, meu caro. Medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar
a profunda tristeza que tomou o coração. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem, e em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Eu não providenciara luz para mim mesmo, conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientar o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se-me o perispírito do mesmo aspecto em que me caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Amparo filial. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retornara às obrigações que lhe eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe, albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam. Sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusa, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencarnando num momento para o outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que naquele núcleo de trabalhadores ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo, ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Viagem feliz. Reparando meu sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo os apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos infantis. A inquietação e a curiosidade que me marcavam os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Em breve tempo, achávamos-nos fora do abençoado posto de serviço e refazimento.
A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E distanciamo-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais, cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha do que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos, se Marta, docemente, não me chamasse a atenção para os objetivos que nos conduziam. Nestes planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência da carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém não se aplicam ao bem, tanto quanto deveriam. Queixa-se os de mil infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente acentuou. É o pessoal da omissão. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo, e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante ao da luz ou ao do som. Se um europeu precisa cuidado ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não lhe ferir a posição mental, a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas de um espírito desencarnado deverá adotar em face a um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Meus amigos, ele fala de nós. Não somos capazes de entender tudo o que ele viu nesse trajeto. Continuando. Visita insignificante. Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensara suficiente admiração. Fitou minha filha, como que adivinhar os pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Ela sorriu compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem. Além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades, evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor entender-me. Conduziu-me Marta ao nobre edifício, onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ouviu o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e aprestava-se para o encontro. Ele habitava, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedira.
Contudo, o precioso irmão que nos atendia esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos, além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados do Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma convertido, desse modo, num cárcere? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que os agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado e de toda a libertação, toda a sublimação, que tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. A palavra de um grande benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça venerada que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é enfeso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos no mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive num momento aflitivo, período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que originam o coração. Lembro mais uma vez que esse livro foi escrito em meados da Segunda Guerra, pouco antes de começar a Segunda Guerra. Por isso, essa preocupação desses espíritos. Seguindo, em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente, num sorriso, porém acentuou que esperaria um instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial atenção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente.
Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Muito interessante, não é, amigos? Muito interessante esse encontro.